Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Meu Momento Místico, produzido pela WeMystic Brasil. Eu sou a Vivi Peterson, sou astróloga e sou eu que te faço companhia nessa jornada, nesse trilho de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, de pensar um pouquinho fora da caixa, né? Para que a gente consiga traçar a nossa vida de uma melhor maneira, de uma maneira mais tranquila, mais pé no chão também, por que não? Bom, gente, o episódio de hoje, ele tá muito de encontro com muitas questões. E eu acredito que se você estiver ouvindo, você vai com certeza se identificar. Porque é a palavra da moda, e é a palavra da moda no sentido não pejorativo, mas é a palavra que mais mostra mesmo, né? Como que a gente tá vivendo, às vezes, num mundo um pouco complicado, né? Como dizia Renato Russo, da banda Legião Urbana, o mundo anda tão complicado. Hoje nós vamos falar sobre pessoas tóxicas. E eu não estou falando somente de relacionamento amoroso. Claro, se a gente for falando aqui, você identificar o seu parceiro e a sua parceira como uma pessoa tóxica, eu tenho uma péssima notícia para te dar. Mas quando eu falo pessoas tóxicas, é no sentido no geral mesmo, né? Então, pode ser uma amizade, pode ser um colega de trabalho, pode ser um colega na faculdade, em algum curso, podem ser pessoas da família também, por que não, né? Essas pessoas, elas não estão passíveis, né? Elas podem ser também parte da nossa família. Então, eu quero trazer um pouquinho de clareza sobre pessoas tóxicas e também como que a gente pode se afastar delas, né? E viver de uma melhor forma. Então, já vou começar perguntando para você se no seu rol social de amigos, de relacionamentos, de família, etc., você se depara com pessoas egocêntricas, aquelas pessoas que só pensam nelas, manipuladoras, aquelas pessoas que você tá, né, dando uma ideia, falando alguma coisa, ou até mesmo, em 100% dos casos, através de discussões, né, de comunicação, a pessoa consegue inverter o jogo para se fazer de vítima. Sabe como é? Sabe esse tipo? Pois bem, interesseiras, arrogantes, rancorosas, amarguradas, mal amadas, invejosas, críticas, aquelas que gostam de fazer julgamentos sobre os outros, sabe? Pessoas que não conseguem ver o sucesso ou a felicidade alheia. Bom, gente, é o seguinte, tem uma péssima notícia para dar, porque se você tem pessoas assim no seu rol de amizades, no seu rol social, significa que sim, essas pessoas são pessoas tóxicas. Elas são prejudiciais pelo simples fato de, se a gente se deixar contaminar por essa energia, a gente automaticamente passa a ver o mundo e sentir o mundo, né, que essas pessoas sentem. Porque se a gente está trocando com elas, se a gente está tendo um tipo de relacionamento do menor ao maior, invariavelmente nós estamos trocando a energia e por ressonância magnética a gente acaba também olhando o mundo e vivendo as coisas que essas pessoas vivem. E aí onde tudo ao nosso redor começa a ficar daquele jeito, com aspecto negativo, pessimismo, inveja, raiva, amargura, né? A gente até falou sobre isso no episódio da Lei da Atração, que tá aqui, inclusive, você pode dar uma procurada se você não ouviu ainda. E esse tipo de comportamento de ressonância, né, onde eu começo a sentir a negatividade e, por consequência, eu acabo vibrando isso, claro que isso interfere na nossa lei de cocriação, na nossa lei de manifestação. É aquela velha história, se eu estou jogando bolinha, vai voltar bolinha, não vai voltar quadrado, não vai voltar dado, não vai voltar nada. Então, se eu estou jogando uma energia negativa para o mundo, obviamente, isso acontece também de volta. E eu vou até dar um exemplo um pouco claro, e um exemplo que eu já passei, inclusive, eu vou estar me expondo, tá? Eu vou fazer um exposed da minha própria vida. Quando eu terminei um relacionamento, e eu fui naquele processo de cura, né? Porque a gente vai na terapia, vai se conhecer, vai entender o que aconteceu, aquela coisa toda. Só que assim, independente de como foi o meu término,
eu tinha uma certeza de que eu queria ter um relacionamento novamente. Eu gostaria de ter um relacionamento novamente, só que mais saudável, onde eu também estivesse mais saudável, não só o relacionamento, mas eu também. Então, eu fui atrás da cura justamente por quê? Porque eu quero me melhorar, eu quero curar as minhas feridas para poder me tornar uma pessoa melhor, para poder atrair um relacionamento melhor. Essa foi sempre a minha matemática, lógica, né? Só que, gente, quando a gente começa a... Eu não sei se você tá me ouvindo, você já passou por isso, ou se você já presenciou isso. Quando a gente fica solteiro, os nossos amigos, ou pessoas que a gente às vezes nem tem tanta intimidade, é automático. Ah, mas homem é assim mesmo, homem faz isso mesmo, homem não vale nada. Homem, né, minha filha? Homem tem que sofrer, homem tem que isso, homem tem que aquilo. Porque eu sou uma pessoa, né, heterossexual, então, obviamente, que o conselho era dentro desse sentido. E aí eu fiquei pensando, cara, mas não faz o menor sentido eu entrar nessa roda de samsara? Porque se eu for começar a pensar que homem não vale nada, homem não presta, homem é isso, homem é aquilo, que é uma crença, né, coletiva, inclusive, obviamente eu vou ficar cada vez mais longe desse meu objetivo. Então não ia adiantar absolutamente nada eu lá me curar, me fazer, né? Fazer pra mim, pra depois atrair uma pessoa. Esse mecanismo não ia funcionar se dentro do meu subconsciente eu estivesse regando a plantinha de que homem não vale nada. Então eu parei e pensei, falei, por que que essas pessoas estão me dizendo isso? Tipo, eu não autorizei isso. Não é o que acredito. E aí, quando eu começava a argumentar, eu sentia uma certa resistência de amigas, né, de pessoas conhecidas. Então, por quê? Porque eu entendi que essa era a verdade delas. E sendo a verdade delas, não necessariamente eu precisava comprar essa verdade. A gente poderia sim sermos amigas, continuarmos saindo, mas quando o assunto pairava sobre relacionamento e obviamente vinha aquela incha, na tentativa de me sentir confortável, elas vinham falando que homem não valia nada e etc. Eu comecei a bloquear esses pensamentos. E gente, bloquear pensamento é uma questão rápida. A pessoa veio com uma verdade dela que não é a sua, você simplesmente pensa assim, tá cancelado. Essa verdade não é minha. Essa fala não é minha. Sabe? Sem verbalizar. É só mental mesmo. Cancelado. Tá cancelado. Porque eu queria ainda, eu acredito ainda, né? Óbvio. No amor, na construção, no relacionamento diferente. A gente vai deixar isso para outros episódios, mas é importante sim a gente se cuidar, se priorizar. Mas se você acredita no amor, se você acredita no relacionamento saudável, que é possível sim ter um relacionamento onde você seja feliz, cara, é isso. É isso. E tá tudo bem você ser essa pessoa que acredita, sabe? Então eu quis trazer esse relato pessoal porque é muito comum. Esse é um assunto muito comum, né? Nas rodas de amigos, nas rodas de trabalho. Então sempre vai ter uma pessoa que vai falar assim, é homem, né? Ou ao contrário também, é mulher, né? Mulher não vale nada, mulher é isso, mulher é aquilo. Porque isso é a verdade da pessoa. Não necessariamente é a minha verdade, né? Só que se eu me deixo contaminar por isso, por esse aspecto negativo, que pra mim é negativo, porque uma pessoa que acredita nisso é uma pessoa que já tá desistindo do amor, né? Nesse caso. Então, não. Então, para mim não vale o conselho. Mas se eu comprasse esse conselho, muito possivelmente eu estaria ressoando essa energia, estaria emanando para o universo essa energia e, claro, estaria recebendo de volta. O que é o receber de volta dentro desse caso? Pessoas que realmente não valem nada, né? E aí a gente fica nesse vórtice, né, eterno, nesse looping, porque se eu atraio uma pessoa que não vale nada, essa minha crença, ela é cada vez mais alimentada, e aí eu continuo jogando pro universo, continuo atraindo pessoas assim, e aí isso não tem um fim, certo? E aí, quando a gente pensa como identificar, né, essas pessoas que são tóxicas, vamos dizer assim. E existem alguns sinais que a gente pode identificar no nosso dia a dia se a gente está perto de pessoas tóxicas. Então, por exemplo, quando a pessoa só coloca a gente para baixo, através de críticas e do pessimismo dela. Quando a pessoa, por exemplo, te coloca como segunda ou terceira opção sempre, sabe aquela pessoa que vive numa zona de conforto e que não sai daquilo por nada?
que às vezes você tá precisando de uma palavra amiga, tá precisando ali trocar com essa pessoa e tal, e essa pessoa sempre tem outras 1000 prioridades na frente do que você. Essa é uma pessoa tóxica também. Quando a pessoa, por exemplo, compete, gente, competição é a pior coisa que tem. Se você não está competindo dentro do esporte, por exemplo, dentro, né? Todo o resto de competição é tóxico. Principalmente nas relações familiares. Sabe aquele irmão que sempre tá competindo? Sabe? Que tá sempre querendo ganhar, querendo ser melhor, ser mais. Ou aquele amigo que você vai lá e conta sobre um problema, alguma coisa, a pessoa vai falar assim, mas o meu é muito pior. Comigo aconteceu tal coisa. Sabe esse tipo de gente? Isso é toxicidade também, tá? Outro sinal também, quando você não pode ser você mesmo. Se você ri alto, se você conversa com todo mundo, se você se veste de um jeito diferente, se você tem uma aparência, né, excêntrica, a sua personalidade ela é expressiva através da sua aparência, do seu jeito de se vestir, e essa pessoa tá sempre te colocando dentro da regra dela, é uma pessoa tóxica. Pessoas negativas em relação a tudo que acontece no mundo. Mesma coisa mais bonitinha e fofa, se você manda pra ela, a pessoa vai achar um defeito negativo. E o principal sinal de todos, assim, de todos, é reparar em como você se sente quando você encontra essa pessoa ou essas pessoas. O corpo fala. É uma ansiedade, é uma disritmia no coração, não no bom sentido, porque existem as disritmias de amor, né? Aquelas que dão aquela coisinha gostosa no coração. Mas não, quando eu tô falando de aperto mesmo, dor no estômago, sabe? Dor de cabeça, dor na garganta. O corpo fala, a nossa energia nunca mente. Então repare em como você fica quando você tem que encontrar essa pessoa ou fazer qualquer tipo de troca com essa pessoa, tá? E aí, para evitar essas quinzumbas, né, gente? Para evitar esse tipo de coisa, o primeiro passo é reconhecer por que não está dando certo essa relação. Identificar como você se sente em relação a determinado amigo ou amiga, o que te faz sentir mal e qual parte de você se incomoda é essencial. Porque às vezes pode ser também, vamos aqui sermos justos, né? A gente pode aqui, de repente, estar implicando com essa pessoa. E aí, às vezes é algo nela que te faz se incomodar e aí o processo inverte. Aí não é ela, aí é você. Porque o incômodo é seu. Então, às vezes, ela tá te mostrando alguma coisa que você precisa, de repente, olhar. Precisa, de repente, curar em você mesmo, né? Se olhar melhor. Muitas vezes, a gente pode confundir os nossos sentimentos. E aí, a gente tem que ter a gente tem a tendência de projetar no outro as razões da nossa própria infelicidade. Mas, algumas vezes, o problema está em nós. Exato. E aí, fazer esse exercício pode ajudar a evitar que a gente perca pessoas importantes para nós. E aí a gente faz aquele julgamento básico, aquela balança cósmica, né? Mais madura, serena e justa também sobre as situações. Feito essa análise, né? Feita essa análise de que realmente não é você, que você você não se incomoda, que o que você se incomoda ali é real, ele é palpável, aquela pessoa realmente te critica, te coloca para baixo. Aquela pessoa realmente traz a negatividade para o seu mundo, para o seu dia. Quando você tiver essa certeza de que deseja mesmo partir e que o problema é a pessoa e não você, aí é hora de se distanciar de vez. Se for uma relação mais superficial, não tanto significativa, sabe aquele colega de trabalho distante que você precisa, às vezes, trocar com ele, mas não é, né, uma coisa constante, basta de fato se afastar. Diminuir consideravelmente esse contato. A distância, ela faz com que o vínculo seja quebrado, né? E naturalmente, a gente acaba se distanciando da pessoa e a pessoa da gente, sem grandes traumas. Mas existem também algumas soluções holísticas, mágicas, que a gente gosta bastante, que podem dar aquela ajudinha básica. Sabe aquela coisinha, aquele ar, né? Que pode, com certeza, ajudar. Que são, por exemplo, o uso de pedras e cristais, como a turmalina negra, a obsidiana, o olho de tigre, a vassoura de bruxa, amuletos como molho grego, pimenta, banhos de sal grosso,
Tudo isso contribui energeticamente com esse processo, né, de nos manter afastado de pessoas tóxicas, tá? E eu vou contar um segredo pra vocês. Funciona, viu? Funciona real, oficial. Principalmente se você tiver amuletos, por exemplo, olho grego, ele é um amuleto tão forte que se você usa, de repente, algum colar, pulseira, alguma coisa, ele simplesmente vai ou sumir ou quebrar. Isso é real, gente. E eu não tô falando que porque só aconteceu comigo, não. Eu já vi acontecendo com outras pessoas. Já vi acontecendo. Tipo assim, a pessoa acabou de comprar, foi num lugar, o negócio simplesmente ele arrebenta no meio, assim, tá? Então, mas eu vou perder? Vai, mas pelo menos tá protegido, né? Então, sim, amuletos de olho grego, principalmente. A turmalina negra eu não aconselho a usar no corpo, como colar ou como anel, não. Mas se você puder levar com você, tá? Ela forma como se fosse um escudo de proteção também, tá? Então, ajuda bastante. E eu vou colocar um plus aqui de fazer, se tiver amuletos, ou até mesmo, não tenho amuleto, mas a oração serve também para São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, que é um arcanjo poderoso aí, e ele, né, com a espada, corta todo o mal. Então, orações de São Miguel e, se puder, também amuletos de São Miguel também fazem parte dessa rede, esse escudo de proteção. Mas é claro, gente, o básico é esse, né? A gente pode se munir de várias questões aí para ajudar nesse processo. Porém, é importante sim ter a consciência de ir se retirando, de ir se afastando, ou de ir, né, apenas, como eu falei no início sobre a minha história, você não precisa se afastar, mas o processo mental ele é muito importante, de não se contaminar com a crença, com a negatividade, com a toxicidade alheia. Isso é o essencial, certo? Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa troca. Foi uma delícia novamente bater esse papo com vocês, falando, né, sobre técnicas e sobre coisas que fazem parte do nosso dia a dia e que podem contribuir aí para nossa melhor evolução. E lembrando também, claro, para você não deixar de seguir a Uimistic nas redes sociais, lá no Instagram, @uimisticbrasil, Mystic com Y. Tem o nosso portal também, www.uimisticbrasil.com.br. Lá tem várias matérias sobre várias coisas, sonhos, simpatias, rituais, astrologia, tarô. Lembrando também, você já deu uma olhadinha nas previsões do mês pro seu signo, agora para junho, tá no ar também lá no canal da Uimistic Brasil. Esta também apresentada por mim, estou fazendo um jabá. E claro, sem deixar também de te lembrar que a nossa loja Uimistic tem um monte de coisas novas sobre produtos esotéricos, holísticos, autoconhecimento, tudo que pode nos ajudar aí nesse trilho do autoconhecimento cada vez mais benéfico para todos nós. Eu vou ficando por aqui, volto na semana que vem com um novo episódio, com novos insights aí para o nosso desenvolvimento. Um beijo e até a próxima!